Olá, meus queridos! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Quando eu falo de soma, nós vamos somar as raízes de uma equação e o produto é multiplicar as raízes de uma equação, tá bom? Então, vamos considerar aqui essa primeira equação. X² menos x menos 20 igual a zero. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, o que é que nós temos que fazer mesmo? Identificar os coeficientes. Então, vamos colocar aqui. A é igual a 1, B é igual a menos 1. Lembram que não aparece, mas ele existe. E o termo C é igual a menos 20. Certo? Identifiquei os coeficientes, eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara. O que que diz a fórmula de Bhaskara? Que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu vou encontrar o valor do discriminante, né, que é o delta. Depois eu vou passar para o x, que diz que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido para 2 vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara que eu vou vou substituir agora na equação. Então, vamos lá. Então, a primeira fórmula diz que delta é igual. Quem é b é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1 positivo, vezes c, que é menos 20, certo? Substituímos, agora vamos calcular. Menos 1 ao quadrado, lembra que a base é negativa, mas o expoente é par. Então, vai dar um resultado positivo. Então, é 1. Multiplico os sinais, menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 20 é 80. Delta é igual a 81, né? 1 mais 80, 81. Então, aqui, o discriminante é um número que maior do que zero. Logo, essa equação, ela vai ter duas raízes reais, né? Diferentes uma da outra, tá bom? Vamos para a segunda parte da equação, que diz o quê? Que é x é igual a menos b. Vejam que esse b tá negativo e o b da fórmula tá negativo, então menos vezes menos é mais. Então, eu venho aqui com um positivo, certo? Por quê? Porque eu multipliquei o sinal da fórmula com o sinal do coeficiente b. Mais ou menos a raiz quadrada de 81 dividido para 2 vezes a. A é o número 1, certo? Agora, eu vou resolver essa parte da equação. X é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, e 2 vezes 1 é 2, certo? Agora, o que que a gente faz? A gente vai para o x1 e para o x2, que primeiro a gente resolve com um sinal de positivo, depois com um sinal de negativo. Então, fica o quê? 1 mais 9 fica 10 dividido para 2, que é igual a 5. Agora, eu venho com o sinal de menos. 1 menos 9 é menos 8, dividido por 2. Tia, por que que é negativo? Porque eu estou tirando de um número menor para o maior. Então, vai ficar negativo o resultado. Então, menos 8 dividido para 2 é igual a menos 4, certo? Então, quem são as raízes da equação? As raízes dessa equação são 5 e menos 4, tá bom? Encontrei as raízes da equação. E agora, o que é que eu faço? Tem uma formulazinha bem simples, certo? Da gente resolver a soma das raízes de uma equação do segundo grau, sem ter que eu precisar fazer tudo isso daqui, certo? Eu fiz, o
Porque para mostrar para vocês que lá quando eu resolver isso, essa fórmula e essa outra, o resultado vai ser o mesmo. Olha o que aqui diz, ó. Quando eu for resolver a soma das raízes, que é da x1 mais o x2, o que é que eu tenho que fazer? Utilizar essa fórmula aqui, ó. Tia, como é isso? Você vai lá na equação, você já sabe quem é B, já sabe quem é A. Quem é B? B é menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Então, vai ficar o quê? Soma é igual a menos 1. Por que tá assim? Porque é o menos daqui, da fórmula, com o menos daqui, que eu podia multiplicar também e dar positivo. Dividido para quem? Para A. Quem é A? A é 1. O que acontece? Vejam que aqui eu tenho os sinais que eu vou multiplicar. Menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 1 positivo dividido para 1, que é igual a 1. Então, a soma das raízes dessa equação é igual a 1, porque eu peguei menos B, que é essa fórmula aqui eu vou utilizar para calcular a soma das raízes, certo? Então, eu peguei menos B, dividi para A, que está aqui os coeficientes, e resolvi, certo? Vamos ver se daria certo. Eu já sei quem são as raízes, ó, 5 e menos 4. Então, 5 menos 4 é igual a 1. Quer dizer, eu não precisaria fazer todo esse cálculo para encontrar a soma das raízes. Porque ao identificar o termo B e ao identificar o termo A, eu vou apenas dividir. E não posso esquecer do sinal. Então, eu fiz só para vocês saberem que vai dar a mesma coisa, tá bom? Olha aqui com o produto, com a multiplicação. Produto das raízes, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar produto, P de produto. Vou pegar C, quem é C lá na equação? É menos 20. E vou dividir para A. A é quanto? A é 1. Então, fica menos 20 dividido para 1, que é igual a menos 20. Pronto. Então, esse é o produto das raízes. Então, essa fórmula aqui, C dividido para A, é para mim encontrar o produto das raízes. Vamos pegar as raízes. Quem são as raízes? O produto é igual. Quem são as raízes? 5 vezes menos 4. Quanto é 5 vezes menos 4? Menos 20. Viu? Dá a mesma coisa. Ao utilizar essa fórmula e ao fazer esse cálculo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu posso encontrar a soma e o produto das raízes de uma equação sem precisar calcular, tá bom? Utilizando essas fórmulas aqui. Para a soma, é menos B sobre A, dividido para A. E para o produto, que é a multiplicação, eu vou utilizar essa fórmula C, dividido para A, tá bom? Isso eu calculo e encontro a soma e os produtos de uma equação. Outro assunto que eu queria passar para vocês é a questão da substituição, tá bom? Vamos entender o que é isso. Método da substituição. Vejam aqui que eu peguei a mesma equação que nós tínhamos aqui, trabalhado com ela. Nós já sabemos quem são as raízes dessa equação. Quem são as raízes dessa equação? Vou colocar aqui do lado, que é quem? É 5 e menos 4. Vou colocar aqui entre parênteses para não misturar. E vamos trabalhar agora com a substituição. O que é isso? Gente, para que eu possa saber se uma equação ela está correta, se as raízes da equação estão corretas, eu preciso substituir, certo? Como é que eu faço isso? Geralmente, nós trabalhamos com o número positivo, porque é mais fácil de calcular, certo? Então, eu vou pegar aqui o número 5, vou substituir na equação. Essa equação, ela tem que dar igual a 0. Se der, tá tudo corretinho. Vamos pegar. Então, vou colocar 5 ao quadrado. Tô colocando o 5 no lugar do x. Menos 5 menos 20 igual a 0. Só substituir. Vamos calcular. 5 ao quadrado é 25. E vou repetir essa parte. Repetir. Vamos resolver. 25 menos 5
é 20. 20 menos 20 igual a 0. 20 menos 20 é 0. 0 é igual a 0. Ou seja, o 5 é raiz realmente dessa equação. Por quê? Porque eu encontrei a igualdade, tá bom? Quero saber se o menos 4 é raiz dessa equação. Dá para fazer? Dá. Vamos substituir da mesma forma. Vamos pegar menos 4 ao quadrado menos 4 menos, fechar aqui, menos 20 igual a 0. Menos 4 ao quadrado é 16, né? Menos vezes menos é mais. Vou repetir o 4. Menos 20 igual a 0. 16 mais 4 é 20. 20 menos 20 é igual a 0. É igual a 0. Encontrei a mesma igualdade, ou seja, menos 4 também é raiz dessa equação. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação e eu já sei quais são as raízes, eu só quero verificar se está correto. O que é que eu tenho que fazer? Vou lá e vou substituir na equação. Eu pego as raízes, coloco no lugar de x e resolvo a equação. Se no final eu encontrar uma igualdade de 0 igual a 0, significa que esses números são sim raízes da equação. Mas vamos supor que eu não encontre. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 2 igual a 0. 2 é igual a 0? Não, 2 não é igual a 0. 2 é 2, 0 é 0. Então, significa dizer que as raízes que eu usei para substituir na equação não satisfaz essa equação. Então, ela não é raiz. Só é raiz se eu encontrar 0 igual a 0, que não eu encontrei aqui, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? O que é soma e o que é produto de uma equação e como eu faço para substituir as raízes da equação em uma equação, tá bom? Um abraço!